Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com todos? Como estão? Hoje eu não vou colocar filtro, não. Ontem eu fiquei escolhendo filtro aqui, ficou esquisito na hora de publicar. Essa sou eu, né? Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejamos objetivos, né? Porque a semana tá começando. Boa noite, Lorena. A semana tá começando. Boa noite, pessoal do Insta, né? Boa noite, pessoal do Face. Eu não vejo quem entra pelo Facebook, mas já sei que estamos com audiência lá e fico muito feliz. E logo, logo teremos audiência no YouTube. Prometi para vocês que essa semana nós iríamos começar as publicações no YouTube. A gente já está programando uma estratégia legal para comunicar bacana com vocês, colocar alguns vídeos que a gente considera relevante já lá. Nós vamos subir algum material de apoio para você, gestor e empreendedor e líder, tá? E prometo que até domingo a gente vai ter bastante conteúdo no YouTube também. E aí estaremos em 3 plataformas, né? E temos projetos de ir para algumas outras, mas ainda é projeto, a gente tem que ir um dia de cada vez. Mas graças a Deus estamos com bastante trabalho, com bastante retorno das pessoas que têm nos assistido. Bom, vamos, agradecimentos feitos, vamos no que nos interessa, no que nos traz aqui de forma bem objetiva. Pessoal, algumas vezes nós vamos voltar em alguns temas, nós vamos voltar em alguns conteúdos, porque se faz necessário frisar ou expandir o conhecimento em algumas questões, tá? Nós já falamos sobre o que é competências, gestão por competências, e hoje nós vamos fazer um comparativo, né, entre características e competências. Na verdade, nós vamos fazer uma relação entre características e competências, certo? Para que fique claro para vocês o que significa, né, e qual a diferença e como essa metodologia apoia e ajuda os gestores na sua liderança, né, e na sua gestão, tá? Características são adjetivos que determinam as atitudes, né, de um ser, né? São adjetivos relacionados a uma pessoa, né, de forma peculiar, né, de forma pessoal, tá? As competências, né? Competências é uma metodologia utilizada para determinar quais as habilidades, quais as características, né? Tanto pessoal quanto técnicas que o contratado, né? A pessoa que concorre ao cargo precisam ter para exercer aquela função, tá? Então, é muito importante e é muito legal que se faça uma gestão por competências, porque eu vou conhecer a necessidade para a minha equipe, né? A necessidade para o meu setor, as necessidades que eu tenho, né? O conjunto de necessidades que eu tenho para tratar a minha área e trazer resultado para a minha empresa, né? E isso me possibilita analisar ou desenvolver algumas habilidades no meu time e também facilita no momento da contratação, tá? Então, pois bem, a Carla tem inúmeras características positivas e negativas que a faz a Carla Pereira Alves, né? Ela vamos dizer, ela é organizada, ela é competente, ela tem inúmeras características positivas. Ei, Nick, boa noite. Não, Nick, inclusive eu estava pensando em você hoje, sobre os andamentos das coisas lá na tua empresa, vou depois te dar uma ligada. Então vamos lá, a Carla tem características pessoais, né? Coisas positivas e coisas negativas, que é comum ao ser humano, mas para que ela se torne uma gerente de projeto foi necessário que ela tivesse competências, né? Então o que seria? Um conjunto de habilidades, tanto habilidades de postura
habilidades comportamentais como habilidades técnicas para exercer aquela função de gerente de projeto, líder de projeto, certo? Cleise, Carol, boa noite. E em alguns momentos, Bruno, tô adorando, Bruno, todas as noites você aqui conosco. Muito obrigada mesmo. E esse conjunto de competências, né, esse conjunto de habilidades vai me fazer olhar para o meu time e verificar o seguinte: o que eu tenho que desenvolver no meu time? Quais são os pontos fracos e os pontos fortes do meu time? Em que o meu time atende dentre as necessidades, né, que eu tenho? E aí, a partir disso, a gente começa a traçar, Milena, a gente começa a traçar perfil, né, e traçar os indicadores, os dados que eu preciso para analisar a minha equipe. Então vamos lá. Eu entrei numa empresa agora, tá? E entrei no operacional e fui promovida depois de um tempo, né? Eu entrei numa empresa e fui promovida depois de um tempo a líder de uma equipe já montada, né? Então como que eu vou aplicar a gestão por competências dentro dessa equipe? A primeira coisa que eu tenho que avaliar quais são as necessidades para atender as expectativas da empresa, né? O que a empresa precisa, o que a empresa espera do meu trabalho e do trabalho da minha equipe, né? Então vamos lá, eu preciso de alavancar os números, eu preciso... Não tem problema não, Nick, até vou te ligar depois pra gente falar sobre isso, que às vezes a gente faz junto, fica mais ágil, tá? Porque semana que vem eu vou começar a trabalhar com a mentoria de vocês. Mas tá tranquilo. Até na sexta a gente conversa sobre. Eu tenho a necessidade da minha empresa de alavancar resultados, de promover maiores vendas e de melhorar o atendimento com o cliente e cumprir prazos de entrega das atividades relacionadas àquele setor. Eu tô tendo estes gargalos. Eu identifiquei que eu tenho estes gargalos. Então, para que eu atenda a necessidade da minha empresa, eu preciso de um time com quais tipos de competências? Com quais habilidades? Né? Habilidades comportamentais, comprometimento, né? Responsabilidade, pontualidade, organização, né? Habilidades técnicas, eu preciso que o meu time saiba de vendas, eu preciso que o meu time saiba de comunicação, né? Então eu fiz aí um conjunto de competências inicial para que eu comece o meu trabalho dentro daquela equipe. E aí eu vou avaliar o perfil das pessoas que já estão dentro da equipe. Então vamos supor que esteja na minha equipe Maria, José e João. Maria ela tem as habilidades técnicas, mas não é comprometida, né? E aí eu tenho que dar pesos para essas habilidades, tá? E conforme tenho que dar não, eu oriento que a gente faça uma lista, né, com as habilidades que são necessárias para atender as necessidades da empresa, do setor, da área, e depois eu coloque as pessoas que fazem parte do time, né, e vou classificando cada habilidade com os seus pesos, e aí eu vou dando a nota, né, para cada pessoa conforme a habilidade. E aí é onde eu vou ter a minha decisão, desenvolver a pessoa ou demitir a pessoa, né? Carla, a minha forma de gerir não é uma forma que eu dito que é correta, mas a minha forma de gerir não é já entrar com atitude de demissão, a não ser que as faltas sejam gravíssimas, né, dentro do time. Eu prefiro em algum prazo, determinar prazo de desenvolvimento, acordar, né, porque eu sei o que eu quero, mas eu preciso verbalizar isso para minha equipe. Então eu preciso de estruturar isso para minha equipe, entregar a informação para eles, né? E falar para eles, olha, eu estou com o seguinte desafio e para atender esse desafio, que é importante para a empresa, eu preciso que vocês me atendam nestes quesitos. E isso eu vou falar em uma reunião para todos. Depois eu vou chamar um a um e vou falar, olha, eu analisei durante um período o seu trabalho, cheguei à conclusão que você me atende neste quesito, mas nós precisamos desenvolver essa questão aqui.
E eu te dou um prazo de tanto para que você me dê retorno sobre isso. Se o prazo não foi, o retorno não foi satisfatório, aí a gente pode pensar sim em uma demissão e com a consciência tranquila de que a gente foi justo e deu a oportunidade para as pessoas, porque eu acho que todas as pessoas, elas merecem a oportunidade de provar que querem de fato continuar conosco, né? E aí, depois que eu comecei, que eu estruturei e que eu tive retorno em relação a essas coisas primordiais, iniciais, eu vou começar a fazer outros tipos de análise. Eu vou falar, tá, essas competências eu consegui desenvolver, mas eu preciso alavancar, né? Eu preciso melhorar, eu preciso aprimorar. A partir do momento que eu dou um passo adiante, outros passos me serão pedidos. Isso é normal, né? E mesmo você trabalhando para alguém ou mesmo você trabalhando para si, né? Chega um momento em que nós não queremos ficar estagnado. E é comum, é normal isso, né? E ainda bem que a gente quer crescer, desenvolver, né? E é importantíssimo que a gente queira isso de forma justa, honesta e com ética, né? Então vamos lá. Então eu atendi os pontos, os primeiros desafios. Vamos para os próximos. E aí, para os próximos, eu vou pontuar de forma diferente. Eu vou fazer as competências versus entrega, né? Então eu tenho as competências que eu preciso para que as entregas sejam realizadas. E eu preciso aumentar o número de vendas, por exemplo. Então eu vou fazer todas as características, né, comportamentais versus as características técnicas igual a resultado. E aí eu vou começar a avaliar, pontuando, ó, as comportamentais estão bem, mas te puxa, as técnicas te puxam para baixo e seu resultado não está sendo positivo ou seu resultado não está atendendo as minhas expectativas. E isso gradativamente. E a gente trabalha com pontuação, sempre fazendo a comparação entre comportamental versus técnico igual a resultado, tá? Porque o que adianta, por exemplo, eu ser uma pessoa com inúmeros cursos que me dão nomeações, certificados, né? E eu não sou uma pessoa que atende com comprometimento, com ética, com transparência, com comunicação clara, né? Então, são essas coisas que a gente tem que avaliar num todo, né? Só a questão técnica não adianta e só a questão comportamental também não adianta. Muitas vezes a gente falha em relação à entrega, mas a gente compensa com o exemplo, com algumas outras questões, e aí a gente pode desenvolver as demais, e aí nós vamos... Não existe uma matemática também, tipo, isso mais isso vai dar o resultado X para você, né? Então existem técnicas de avaliação e formas de avaliar que vai te levar a conclusões se há a possibilidade de desenvolver ou se a demissão vai responder por si só, tá? Então, ontem nós falamos sobre a responsabilidade de ser líder e quais as respostas nós tínhamos que dar para por que eu almejo o cargo de liderança, entre as questões, né, do cargo de liderança, né, de exercer a liderança, né? Tem um ponto muito crucial, que é gostar de trabalhar com gente, de gostar de estar com gente e de ser exemplo para essas pessoas nas suas atitudes. Então, juntando uma informação de ontem com hoje, é o seguinte: eu preciso de saber quais são as habilidades necessárias para o meu setor ou para a área que eu atuo, né? E eu preciso, antes de qualquer outra pessoa, eu enquanto líder, eu enquanto gestora, preciso atender as competências para que eu seja exemplo para a minha equipe e para que a minha equipe saiba atuar, né? E para que eu saiba também demonstrar, direcionar, ensinar, desenvolver. Então eu tenho que atender as competências, né, para que eu possa. Então eu preciso de quê? Juntando ontem e hoje, o que eu preciso? Eu preciso de entender a minha função, eu preciso de entender a minha empresa, né? A empresa que eu trabalho, a empresa que eu construí. E eu preciso de entender as necessidades da área que eu estou atuando, do setor que eu estou atuando, do líder, da equipe que eu estou liderando, ou da minha empresa, ou da empresa que eu estou trabalhando. Eu tenho esse entendimento como um todo. Tracei o perfil necessário para eu conseguir atingir as minhas metas.
Ou seja, eu tracei as competências necessárias, as habilidades técnicas e comportamentais que são necessárias para que o meu time consiga atingir as expectativas do meu setor, da minha área, da empresa, né? Fiz isso. Eu preciso de me avaliar para saber se eu consigo atender essas necessidades. Então, beleza. Então, eu consigo atender, eu avaliei a minha empresa, né? Eu avaliei a minha empresa, eu avaliei meu time e agora eu vou listar, né? Colocar peso nessas competências, nessas características e vou pontuar a minha equipe. Vou acompanhar a minha equipe por um período e depois eu vou chamá-los, né? E explicar, ó, eu tenho tal desafio, eu preciso que vocês desenvolvam isso, isso e isso, e depois chamar individualmente falando o que cada um particularmente precisa melhorar para chegar no resultado. Depois que eu conseguir equilibrar isso, aí eu vou traçar novas metas, novos objetivos, né? Novos desafios e acompanhando periodicamente o atendimento da minha equipe em relação aos meus apelos e sempre eu também atendendo os meus próprios apelos ou o apelo da empresa que eu atuo ou da minha empresa, tá? Pessoal, ficou claro para vocês o que são características e o que são competências? O que é competência e gestão por competência? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida em relação a isso, ou se vocês querem alguma dica sobre isso, me enviem um direct ou façam um comentário nesse vídeo, ou então, melhor ainda, anotem e entrem em contato conosco, certo? Para que a gente traga algumas observações na live de quinta-feira, que é uma live maior, né? Uma live de 1 hora, e com uma especialista no que diz respeito à liderança e desenvolvimento de pessoas, tá bom? Renato, Raquel, pessoal que entrou agora, Júnior, boa noite para vocês. O Nick tá aí. Quero agradecer o apoio, a audiência, as trocas, né, os retornos que eu tenho tido, que nós da CLC estamos tendo, e quero me colocar sempre à disposição de vocês. Amanhã nós vamos falar sobre feedback, só que nós não vamos falar sobre o que é o feedback em si, nós vamos trazer exemplos de feedback e forma, né, de o fazer com as suas equipes, né, com os membros da sua equipe. E sempre que vocês quiserem, podem mandar direct, pode fazer contato pelo nosso Instagram e pode mandar e-mail, nos vídeos que chamaram a atenção, podem comentar, né? E se vocês conhecem alguma pessoa que esteja almejando conhecimento no que diz respeito a empresas, negócios, gestão e liderança, né? Conhecimento introdutório para impulsionar, para encorajar essas pessoas ou para trazer algumas dicas e trocar informações, indica a CLC Treinamentos, que nós estamos aqui para isso. E novamente eu digo que é um prazer entrar na casa de vocês e espero entrar levando conhecimento, né? E encorajando de fato e somando de alguma forma, né? Na conduta e nas atividades de vocês, e eu tô aqui à disposição, tá? Boa noite para vocês, quem é atleticano, bom jogo, e vamos que vamos, e a gente vai chegar a alcançar os nossos objetivos profissionais. Beijo, pessoal, com Deus!